falando agora sobre a estrutura administrativa da prefeitura, algumas secretarias aí nós tivemos mudanças, inclusive duas aí sem um secretário oficialmente. Queria que você comentasse essas mudanças que foram necessárias. Doloroso, né? A mudança, a Secretaria de Fazenda, por exemplo, eu estava com o objetivo de fazer um remanejamento de secretários, mas jamais ficar sem o secretário, né? E era o Pedro Omar, que era o secretário de Fazenda, e em um determinado momento ele achou interessante pedir a saída, disse que não estava se sentindo confortável no cargo, né, não estava suportando a carga, e a gente entendeu também que tem a questão financeira, né? Hoje as responsabilidades são imensas e o salário não é tão agradável, não é atraente da maneira como devia ser. Não porque a gente não queira, porque não temos possibilidade administrativa de melhorar. Demos uma melhorada, nós saímos de um salário aí de R$5.000, melhorou consideravelmente, mas não o suficiente para que a gente encontre profissionais que queiram realmente. Você está com dificuldade de achar? Sim, com dificuldade. Para obras, para... Por dois motivos, a dificuldade por dois motivos. Uma, que eu sou chato pra caramba relacionado a isso. Eu sou muito exigente com o meu secretariado no sentido de execução. E às vezes as pessoas, mas o Dr. Ueta é muito exigente. E centralizador, seu comando é tudo? Sou, porque eu entendo que se fosse o contrário, talvez hoje eu não estivesse como prefeito mais e com uma carga de processos imensos sobre as costas. Quantos processos você tem hoje, doutor Ueta? Hoje, literalmente, eu respondo um processo. Processo literal. Administrativo? Não, processo judicial, que é um processo por acusação de não ter respondido ao Ministério Público os seus requerimentos em tempo hábil, né, ou da maneira como ele gostaria que fosse respondido. O processo que a gente responde hoje parece-me que é esse processo, sim. Os outros ainda, às vezes em fase de procedimento administrativo pelo Ministério Público, mas processo literalmente, acredito que seja só esse mesmo que a gente responde. Muito bem, né? Até que, o senhor já tem 7 anos. Faremos 7 agora. 7 anos. A gente considera assim como altamente positivo, que não é fácil, né? E as cobranças são constantes. E qual o ponto mais difícil de ser prefeito, na opinião do senhor, hoje? Se eu tivesse o senhor tem filho, né? Tenho. O senhor aconselharia ele a ir? Não. Não? Não. A ir para o poder público? Não. A ser prefeito? Não. Por quê? Qual é a maior dificuldade? A vida da gente, ela passa a ficar muito exposta, e principalmente a família. Porque a gente está no front, você está no embate a todo tempo. E olha que você é um prefeito que disse que o final de semana do senhor é sagrado, o senhor não gosta de ser incomodado, né? Eu acho que a gente tem de ter tempo. Lógico, para a família, né? Para as coisas particulares da gente. E a vida não é só ali também. Não é. E a gente precisa disso, senão a gente... A família sente também, né? E a gente também, né? Crise de ansiedade, as pessoas imaginam, não, eu já tive crise de ansiedade durante o governo, em que... Disso você comentou que passou a ser hipertenso, a pressão subiu, às vezes, só... De vez em quando, né? Dá uma mudadinha, né? Mas o maior problema foi realmente a questão da crise de ansiedade, que eu não esperava, ela acabou acontecendo. Hoje não, graças a Deus está tranquilo. Mas eu não aconselharia nem um familiar e nem um amigo, literalmente, para mexer com política. Se hoje o melhor amigo chegasse e falasse assim, olha, eu gostaria que você me apoiasse para candidato a prefeito, eu tentaria demovê-lo da ideia. Mas o sucessor do senhor, então, como que você está pensando em fazer o sucessor? Olha, o grupo já tem um nome? Praticamente não. Nós temos nomes. Nós temos pessoas que estão automaticamente politicamente envolvidas, mas eu entendo o seguinte, Caratinga é totalmente diferenciada dos outros municípios, principalmente dos municípios um pouco menores. O chamado voto de cabresto, ele não existe há algum tempo e hoje muito menos. O candidato que fala assim, olha, o governo do Dr. Ueta está muito bem avaliado e eu vou ser o candidato. E o apoio do Dr. Ueta vai ser o suficiente para que a gente vença as eleições. Mas é importante, né? Importante sim, mas não é o essencial.
talvez se estivermos numa situação de embate entre 2, 3 candidatos, em que um candidato, por exemplo, está ali na briga e falta só um empurrãozinho a mais para chegar à frente, né, ou chegar na frente, aí o empurrão do prefeito, o apoio do prefeito, ele é essencial. Mas se hoje você pega um candidato que ele não tem muita expressão nem pesquisa e fala assim, eu vou fazer o candidato, eu vou fazer o prefeito, não consegue. Isso aí é notório. Então o candidato ele precisa de ser candidato, de estar candidato, falou, opa, agora eu preciso de quê? Eu preciso, como fazer bolo, né? Eu preciso do fermento para crescer. Eu tenho todos os ingredientes, né? Eu preciso do fermento. E o prefeito, talvez hoje, a gente, enquanto prefeito, seja o fermento para que realmente a campanha desse candidato que virá, ele possa realmente deslanchar e vencer as eleições. Mas dizer hoje assim, eu vou ter um candidato X, não, eu seria muito prepotente se eu assim dissesse. Você está dizendo que nem para o melhor amigo você aconselharia mexer com o prefeito, mas é uma situação que nós não podemos ficar também sem prefeito. E outra coisa que é interessante a gente esclarecer também, a gente entende que foram 7 anos e a gente entende que serão 8 anos de muito trabalho, muita dedicação, que colocamos a casa em ordem, a coisa está funcionando e eu não posso, no final do meu mandato, querer me omitir, esconder e, de repente, alguém vencer as eleições em que não tenha condições de tocar o que a gente tocou. O medo, o receio da gente é esse, de que venha uma outra e não consiga dar essa vazão, essa continuidade ao trabalho que a gente... Obviamente, vem um novo candidato, um novo prefeito, tem o seu toque pessoal, mas acho que o cerne, o projeto, ele não pode ser mudado, né? Eu acho que é nessa direção aí que a gente tem de seguir. E o nosso grande receio é esse, então automaticamente eu não posso ficar de fora do processo eleitoral em função disso. Mas isso também não significa que o meu posicionamento, se eu posso te dizer, o meu envolvimento na campanha, que ele seja o essencial. O apoio do prefeito é essencial para vencer as eleições. O doutor Wellington indicar... Não vai, não. Ajuda muito. Ajuda muito. Mas não é garantia. Não é garantia. Então o candidato ele precisa também de ter o seu punch. Né? Pô, eu sou candidato, estou bem nas pesquisas. E a gente trabalha com essas pesquisas aí constantemente. Hoje, por exemplo, o fulano de tal, hoje ele tem aí, ele já foi isso, foi aquilo, hoje ele tem 25% na intenção de votos. Eu ainda digo para as pessoas, não é o candidato ideal, porque alguém que já participou do cenário político, ele teria de ter no mínimo hoje, para dizer, é um candidato que ninguém, falta um pouquinho só para chegar lá, 35% de votos. Menos do que isso, qualquer outro candidato. No início, a pessoa às vezes responde o nome que lembra. Com certeza, que já está aí, né, funciona. Automaticamente na campanha não vai falar mal de ninguém, né, mas a gente vai mostrar aquilo que a gente fez e tentar enaltecer o nome ou a projeção política e pessoal também do candidato que a gente vai estar apoiando. Né? Olha, a gente entende que é o melhor candidato por isso. Não é um projeto de poder. Para você ter ideia, eu não tenho o mínimo interesse. Mas qual que é a melhor... Vamos consertar, já que tem um lado pior que você não aconselharia, qual é o melhor... O que foi bom para o senhor para ser prefeito? Não, isso me fez feliz de ser prefeito. Isso me realizei. O lado bom de ter sido prefeito, de ser prefeito. Né? Ser útil, né? Fazer aquilo que as pessoas esperam que você faça, né? Dar condições do seu município desenvolver, de ser enxergado. Não, isso é o lado bom, então você pode aconselhar um amigo. Sim, nesse aspecto, assim, as pessoas podem me perguntar assim, mas você não tem, eu me orgulho de ser. Tem um lado bom, né? Eu me orgulho de ser prefeito de uma cidade tão importante quanto Caratinga, né? De ter feito o que nós já fizemos, né? Talvez ainda a gente saia frustrado por não ter conseguido e não vai conseguir fazer tudo que seria necessário fazer, não é humanamente impossível fazê-lo, principalmente porque nós estamos num município que talvez nós temos que consertar mais do que construir, né? E isso é muito mais difícil.
né? Se nós tivéssemos pegado um Caratinga como um Brasília, quando o Juscelino Kubitschek construiu, não, pegou do nada. Então, começou do início. Exato. Hoje você vai em Brasília, 65 anos depois, é uma cidade que ainda suporta o crescimento, o desenvolvimento, né? E então foi planejada para isso. Nós não temos essa condição de planejamento. O trânsito hoje é complicadíssimo. Você não consegue achar muita solução para ele. Vamos fazer uma mudança agora no ponto quente, onde estaremos colocando ali uma sinalização, mas pelos estudos é o necessário fazer hoje, mas talvez ainda vamos ter de fazer outra mudança. Precisamos fazer mudanças, por exemplo, lá na Praça da Matriz. Há necessidade de fazer aquela mudança no trânsito para fluir de forma mais positiva. E as pessoas você não... Crítica você vai ter sempre, que às vezes da última mudança que nós fizemos aí, andaram falando, o prefeito é sócio dos estacionamentos, em que está tirando os carros da rua para jogar para o estacionamento, ele é sócio do estacionamento, ele é sócio do posto de gasolina porque ele está fazendo com que as pessoas andem mais um pouco para gastar mais combustível. Então, se eu for olhar tudo isso, você não faz nada. Então, é aquilo que é necessário, é estudo, né? É levantamento, esse é o viável, nós vamos fazê-lo. Não vai agradar um e agradar a maioria, né? O importante é que isso ocorra, agradando a maioria é o importante. Muito bem, prefeito, a sua relação hoje com a Câmara de Vereadores? Muito boa. A Câmara, na sua totalidade, na sua grande maioria, sim, totalmente favorável a esse relacionamento, né? Com os dois últimos presidentes, que era o Cleon, nos 2 anos anteriores, e agora o José Cordeiro como presidente. E nós temos lá hoje, de 17 vereadores, nós temos uma base com 14 vereadores, né? E alguns até insistem em dizer que os vereadores, os 14, são capazes do prefeito, fazem o que o prefeito quer. Eu nunca pedi a nenhum vereador e nunca encaminhei um projeto de lei que não fosse bom para a população, e não os peço. O que a gente pede às vezes é a agilidade e mais rapidez na apreciação dos projetos. Na aprovação dos projetos, compete a eles. Automaticamente a gente expõe os motivos, né? E agora, como alguns, poucos, né? Querem que a população enxergue, o prefeito ele manda na Câmara. Não. Nem na prefeitura hoje praticamente eu mando, porque são quase 2.400 funcionários e aí você não tem um controle de tudo. Por mais que você queira que tudo passe nas suas mãos ou devessem passar, algumas coisas escapam, e talvez aquelas às vezes mais importantes. E na Câmara também assim. Mas eu conto hoje com essa base de 14 vereadores, né? Tranquilo, nós não temos tido nenhum problema nesse sentido. Temos sim problemas de talvez 2 vereadores, 3 vereadores, 2 deles praticamente talvez por questões pessoais deles, né? E interesses políticos, trabalham contra o governo o tempo inteiro, mas nada que nos aflige, que nos tire do foco, que é trabalhar em prol da população. O senhor entrou aí com 2 CPPs contra um vereador específico, o Emerson Matos. Entramos sim, e nós entendemos que isso seria e era o suficiente, porque chegou num certo momento, enquanto ficou no campo ideológico, a gente entendia que faz parte da política. Agora, quando começou a partir para o lado pessoal, né, e a gente também ser humano, a gente tem reações, tem sentimentos, e para evitar que de repente a gente fosse obrigado a ter qualquer tipo de reação que não fosse aquela politicamente mais correta, nós resolvemos sim entrar com um pedido de CPI, ou de CPP na verdade, contra um vereador, em função de que ele ultrapassou todos os limites que a gente entendia possíveis para alguém que está politicamente envolvido, né? Você pode criticar alguém, mas sem ofender a sua dignidade, a sua honra, a sua moral, e chegou num ponto que ultrapassou todos os limites, né? Então nós entendemos que e entendemos que fomos obrigados a isso, né, num determinado momento, porque senão a coisa poderia tomar um caminho que não era o caminho ideal. A oposição é natural, mas você entende que foi uma questão pessoal. Totalmente pessoal, né? Totalmente pessoal. Enquanto critica-se o governo, a gente até entende, né? É normal de quem é contra, quer trabalhar contra, quer
às vezes, levantar o seu nome, o seu grupo político, de falar mal. Né? Agora, quando parte para o lado pessoal, né, atingir família, eu acho que a gente tem de tomar algum posicionamento, e o meu comportamento foi nesse sentido. Nada pessoal contra. Só que eu acho que para o papel do vereador, ele extrapolou, né? Ele abusou, e cabe aos seus pares agora, né? Eles fazendo o julgamento e decidirem pela cassação ou não dele. Os motivos lá estão expostos. São motivos reais, não foram inventados, né? Motivos já existentes e de conhecimento de toda a população, né? Um deles, principalmente, é de conhecimento de toda a população há mais de 12 anos atrás, né? E só que impacta na situação política, e eu entendo que não é cabível alguém que tem a responsabilidade de fiscalizar os atos da administração e ter uma vida ilibada, ocupar um cargo de vereador pela conduta social e pessoal dele. Doutor Wellington, aqui na redação a gente tinha muita reclamação do hospital. Uhum. Né? E ultimamente, né, a Noemi, que fica diretamente, a gente não está tendo. Uhum. E a prefeitura contribuiu pela melhora do hospital? Muito. A prefeitura é parceira do hospital. Da maneira como ocorria anteriormente, não. Estavam sendo jogados nos ombros da prefeitura toda a responsabilidade, quando na verdade quem administrava o hospital não assumia essa responsabilidade. O fechamento do hospital, por exemplo, quando nós dissemos o seguinte, chega num ponto em que nós não temos mais condições de carregar sobre os ombros, continua não funcionando, e a prefeitura sendo responsabilizada por algo que ela não tem responsabilização por isso. E hoje, na administração do padre Moacir, com o pessoal que lá está, né, hoje o doutor Flávio Itaoca, se eu não me engano, o sobrenome dele, o doutor Flávio hoje é um dos braços direitos, ou os dois braços do padre Moacir na administração do hospital. Nós fomentamos um pouco mais. É notório, né? Mudou muito. Que mudou muito. Hoje nós temos também a parceria do próprio Casu, né, em prestação de alguns tipos de serviços hospitalares, o Casu presta. A questão da UPA hoje também funciona maravilhosamente bem. Então, foi um conjunto de situações que também colaboraram para isso. E isso aglutinado à administração atual, né, que entendeu que o papel do hospital tinha de ser o que está acontecendo hoje, responsabilização, né, na gestão do recurso público, né, de respeito pelo dinheiro público. E hoje, assim, a gente pode dizer que a parceria funciona, a prefeitura faz o seu papel, repassa os recursos que têm que ser repassados para lá, inclusive recursos pessoais em dia, literalmente em dia, e eles têm dado essa administração, dada essa transparência que nós e toda a população gostaria de ter no hospital. De vez em quando, alguma coisinha ou outra, acontece sim, normal de acontecer, mas no geral hoje o hospital funciona maravilhosamente bem. A gente sente muito isso bem. mesmo aqui na redação. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos, e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.